Quem foi a gangue Bradley e por que os civis se viraram contra eles no meio da cidade de Derry, realizando esse massacre? Como Pennywise vai encontrar os pais da Lily, da Marge e quem sabe até dos losers como o Bill e do Ed? O que foi essa depressão, uma das maiores crises econômicas e como isso afeta diretamente Derry e o Pennywise? Tudo isso e muito mais nesse vídeo onde eu falarei sobre tudo o que vai acontecer na segunda temporada de Bem-vindos a Derry. Pois agora que a primeira temporada já se encerrou com muitas revelações, já dá pra saber exatamente o que vai acontecer, principalmente com o que a gente tem do livro também. Lembrando que o vídeo do último episódio explicando tudo o que aconteceu já está disponível para quem ainda não viu. E para quem quiser, estarei deixando aqui na descrição o link desse vídeo e com a playlist que tem tudo o que a gente já fez aqui sobre Pennywise, sobre Bem-vindos a Derry, para quem tiver curiosidade também. Inclusive vou mencionar coisas importantes do último episódio aqui nesse vídeo. Então saibam que sim, terão alguns pequenos spoilers do que aconteceu nesse vídeo, mas não tão sério. Então sem mais enrolação, já deixa um like aí pra me ajudar e bora pro vídeo. A cidade enlouqueceu e os mandou pro inferno. Faz parte do ciclo de 1935. O massacre da gangue Bradley. A explosão da siderúrgica em 1908, a gangue Bradley em 35... Relatos de testemunhas da época sugerem avistamentos da entidade em uma de suas formas. Pra gente entender o que vai acontecer na segunda temporada, precisamos saber de 4 coisas. O que foi esse período político e econômico que os Estados Unidos estavam vivendo durante essa época, que é a famosa depressão. Quem foi a gangue Bradley, uma família de criminosos que se aproveitou da fragilidade desse período. E como o Pennywise está envolvido em toda essa situação e vai utilizar dela para conseguir mascarar os seus atos e os desaparecimentos das crianças nessa época. Inclusive ser responsável por um dos eventos mais sangrentos da cidade. E também vamos saber quem serão os seus alvos principais e vamos acompanhar nessa temporada. E bom, vamos começar falando disso. No último episódio foi revelado que o Pennywise sabia sobre como iria ser derrotado pelos losers em 2016 e se lembrava de pessoas como o Rich Tozer e o Mike Hanlon. Ele explica pra Marge que não sabia como, nem entendia muito bem, mas sabia que isso aconteceria e sabia que o Rich era o filho da Marge, revelando pra gente que quando escolheu esse grupo de amigos para infernizar, ele já tinha como objetivo acabar com as raízes de quem causaria o seu fim no futuro. Eu até expliquei que isso era um poder que as luzes da morte tinham, porém eu não comentei no último vídeo, mas a coisa pode ter se conectado com essas visões, tanto quando o Rich olhou para essas luzes ali no final da parte 2, ou quem sabe no final do episódio 7, quando o Will esteve em contato com essas luzes, tanto que ele só fala sobre isso no episódio final, pois como sabemos, após encarar as luzes da morte, a Beverly viu o que aconteceria com o Stanley e possivelmente com eles. E a mente da coisa, ela tem uma conexão mental com o espaço-tempo. Por isso que ela sabia dessas coisas e foi atrás da família Hanlon. Foi atrás da Marge e também do Matt e da Lily. Que até então a gente não sabe se tem alguma conexão com os losers, mas né, vai saber que tem. E isso serve pra gente entender que o Pennywise, após ser forçado a voltar a dormir quando fecharam a prisão, que ele voltaria em 1935 pra tentar impedir que essas raízes criassem as raízes que acabaria com ele no futuro. Talvez dessa vez mais decidido e mais violento. E eu tenho quase certeza que, quase confirmado que teremos nessa temporada o pai da Lily, que é o Maurice Bainbridge. Provavelmente ele vai ter 16 anos durante esse período. A mãe ou o pai da Marge também. E possivelmente pode ser que a gente tenha os avós da Ronnie, como a gente vê a avó dela e a gente não sabe o que aconteceu com o avô dele. E possa ver até o Hank criança. Mas não que ele tenha alguma conexão com Pennywise, pois como ali na série a gente vê que ele não se lembra de nada sobre ela, então possa ser que ele nem tenha tido contato com ela. Então provavelmente o núcleo de personagens que vão ser apresentados pra gente nessa segunda temporada terão sim conexões diretas, seja com os losers da temporada, Bem-vindos a Derry, quanto os dos filmes. E ali pode ser que a gente tenha, né, alguma conexão, seja com a Beverly, com o Bill. No livro, o pai do Bill tá presente nesse período, mas como ele se passa bem antes do pai do Bill estar vivo, a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas vai ser bem mais legal assistir essa temporada sabendo que o Pennywise sabe sobre eles, sabe sobre as conexões deles. Bom, sabemos que Derry, ou melhor, os Estados Unidos, vivia uma crise que abalou muitas, ou melhor, quase todas as famílias pobres. A famosa Grande Depressão. E todas as consequências dessa crise foi uma maneira em que a coisa se aproveitou para manipular as pessoas, mascarar seus ataques e potencializar mais ainda o ódio nas pessoas. Pois durante a Grande Depressão, Derry não entrou
entrou só em uma crise econômica, ela entrou em um colapso moral. E foi exatamente nesse vazio que a coisa encontrou espaço para se alimentar. A Depressão de 1930 foi a maior crise econômica do século XX, com início em 1929 e causou efeitos profundos durante toda a década de 30. Ela começou com a queda da Bolsa de Valores em Nova York em 1929. Milhões de ações perderam valor de um dia para o outro. Bancos faliram, empresas fecharam, mas esse colapso da bolsa foi só o estopim, pois a crise já vinha sendo construída antes, seja pela superprodução industrial e agrícola, pois eles estavam produzindo muito mais do que as pessoas tinham poder de compra para comprar, até porque tinha essa grande desigualdade de renda, porque tinha grandes riquezas concentradas na mão de poucas pessoas. Teve outros fatores também, né, como crédito fácil, especulação, pois muitas pessoas compravam ações com dinheiro emprestado, e isso gerava um buraco muito grande ali, e a fragilidade do sistema bancário não deu conta de sustentar esse rombo que surgiu ali, de sustentar essa movimentação. Tá, e o que isso causou na sociedade? Inclusive podemos ver em Derry: desemprego em massa, queda dos bancos, de empresas, do comércio internacional, pobreza extrema, ou seja, muitas famílias estavam passando fome, enfrentando desemprego, e tiveram inclusive pessoas migrando para outros países para tentar lidar com essa situação, né? Aqueles que conseguiam sobreviver. Agora, imagine todo esse caos e miséria em Derry. Era o cenário perfeito para a coisa se aproveitar da fragilidade das pessoas. Muitos desaparecimentos, como comentado pela Ingrid quando estava conversando com a Lily, e esses foram interpretados como se as crianças tivessem fugido de Derry. A pobreza, a violência doméstica, os pais desempregados em casa, ociosos, além da fome, tornavam as crianças cada vez mais frágeis. E eu tô realmente curioso para ver como é que eles vão abordar isso na série, pois no livro eles mencionam rapidamente que eles estavam passando por esse período na depressão, e a depressão é basicamente isso, e que isso de alguma forma vai refletir no medo das pessoas, no medo das crianças, nos traumas delas, e obviamente na abordagem que a coisa vai ter para conseguir causar o grande terror e medo nelas. E esse foi um período muito denso em Derry, que aliás no livro foi quando ocorreu o incêndio na Black Spot, e um ano antes o massacre da gangue Bradley. E no universo dos filmes eles adaptaram isso, colocaram a Black Spot nos anos 60, que seria o período que os losers estariam conhecendo a coisa, mas nos filmes eles conhecem ela nos anos 80, e pegaram o massacre da gangue Bradley, que era um evento pertinho ali da Black Spot, e colocaram para os anos 30, tornando, né, esse grande evento principal que ocorreria nesse ano. E por conta dessa miséria, a moral das pessoas deixou de existir, muitos agiam por interesse próprio, e no meio disso ali aparece a gangue Bradley. Não sei exatamente como é que eles vão retratar isso na série, porque no livro a gangue Bradley não faz nada em Derry. Eles eram realmente bem conhecidos pelos crimes que eles cometiam, mas eles só foram pro Maine, que é ali a região onde está Derry, para fugir do FBI que estava atrás deles. Conhecidos por sequestros, por invadir comércios e saquear, por ter um posicionamento bem autoritário, saques de banco. Inclusive teve uma vez que eles ameaçaram um bancário, pediram uma recompensa, essa recompensa foi paga e mesmo assim eles mataram a vítima. Acontece que eles eram bem famosos e estavam sendo procurados desde 1928. E em 1929, se eu não me engano, eles já estavam se escondendo. Mas parece que eles se cansaram e queriam voltar à ativa e achavam que Derry era um lugar pacífico, bobo, que passaria despercebido. Mas estava enganado, né? Porque já tinha uma coisa ruim lá dentro. Por isso que eles desceram em Derry com a intenção de comprar muita munição, muita mesmo. Tanto que o vendedor fica surpreso e o rapaz que tá contando pro Mike, se eu não me engano, no livro, ele até conta isso pro Mike de uma forma que ele desacreditava dessa quantidade. O Mike fica surpreso também. E o que eles iriam fazer com isso, eu não faço ideia. Até porque não tem como entender direito pela maneira que é contado aqui. Só que o vendedor reconheceu imediatamente o Al Bradley. A gangue, ela era formada pelo Al e o George Bradley, o irmão deles mais novo, duas mulheres que se relacionavam com eles e mais 3 capangas. E esse vendedor, já reconhecendo quem ele era, não tinha mercadoria pronta entrega nessa quantidade que ele queria e garantiu pra eles que se eles voltassem no dia tal que ele combinou ali, ele ia conseguir o que eles precisavam. Só que esse vendedor, ele não tinha interesse de conseguir pra eles essa mercadoria, muito menos denunciar eles pra polícia. E foi aí que ele espalhou entre as pessoas certas de Derry que os Bradleys estavam por ali. E eles foram se organizando entre si e no dia que estava marcado pra eles voltar, esses moradores comuns de Derry se reuniram ali naquele local. E quando a gangue chegou ali, eles até perceberam o que estava acontecendo, mas não dava mais tempo de fugir, já que o pipoco comeu solto durante 5 minutos
exércitos pra cima deles. No livro é descrito, né, detalhadamente como acontece, a quantidade de tiro que acontece, pra onde cada um vai, como cada um cai. É uma coisa interessante, muito bem escrita, né? Eu acho impressionante a maneira como o Stephen King consegue descrever muito bem as cenas e ter uma narrativa muito boa. Acontece que foi muito difícil pro Mike conseguir essa informação. Nem todo mundo gostava de falar sobre isso. A maioria, pelo menos, fingia que nem estava ali. O xerife, se eu não me engano, nessa época, mentiu dizendo que ele tinha saído da cidade, mas ele estava ali também. As pessoas diziam que estavam fora de casa, que não ouviram. Não foi noticiado com detalhes do que aconteceu, até porque um dos caras que estavam ali era um dos redatores, né, do jornal local. Por isso que essa notícia ela foi abafada muito rápida e esquecida muito rápida, tendo pequenos registros e fotos. E é aí que entra o Pennywise, pois todos que estavam ali presentes, nas poucas vezes que eles comentaram sobre isso, disseram ter visto um homem vestido com um macacão, com a maquiagem e o cabelo falso igual a de um palhaço, e ele estava ali no meio deles, atirando também nos Bradley. Eles não desconfiaram tanto quem eram, pois poderia ser só mais um cara que não queria que sua identidade fosse reconhecida. Só que o que tinha de estranho nessa história é que cada relato contava que o Pennywise, esse palhaço, estava segurando uma arma diferente. Por exemplo, o cara que estava com uma Winchester viu ele segurando uma Winchester, e o cara que estava com um rifle viu ele segurando um rifle. Isso é legal porque mostra pra gente que sim, o Pennywise ele estava influenciando cada uma dessas pessoas, e essas pessoas que viam ele estavam vendo um reflexo de si nelas. Obviamente que o Pennywise ele se aproveita de um sentimento ocioso de ódio que tinha dentro delas, até porque era uma gangue famosa e a ideia de ter um pessoal criminoso como esse na sua cidade não era interessante, nem pras pessoas, nem pro Pennywise. Pô, esse território aqui é meu e quem manda sou eu. Mas a menção mais interessante que tem aí, e a gente consegue ver até na abertura de Bem-vindos a Derry, é que um cara inicialmente falou que viu esse palhaço dentro de uma janela, com a parte superior do seu corpo pra fora, atirando ali de cima. Só que ele também diz que devia estar um pouco confuso, pois ele teve a impressão de ver que ele estava com o corpo todo pra fora, flutuando. Até o Mike percebe, né? Ele estava flutuando. E é bem legal, inclusive, ver esse detalhe aqui na abertura de Bem-vindos a Derry, que tem muitos detalhes, e eles já estão prevendo pra gente, né, que o que vai acontecer, como é que vai ser. Então, o que aconteceu? Provavelmente a coisa percebeu quando a gangue Bradley chegou em Derry e não ia deixar eles se apossar da cidade. O grande ponto aqui é que no livro, esse incidente marca o início do ciclo do Pennywise nos anos 30, que seria encerrado ali, como as pessoas falam por aí, o algório da coisa, com o incêndio da Black Spot, o grande sacrifício que deixaria ela satisfeita e depois iria dormir e voltaria só pra bater de frente com os losers. Só que como na série isso foi adaptada, eles decidiram que o algório de 62 seria a Black Spot e o algório dos anos 30, que já foi confirmado que será em 35, vai ser a gangue Bradley. Então esse massacre da gangue Bradley não vai marcar o início dos ataques da coisa, vai ser o fim. Então provavelmente a gente deve ter um desenvolvimento muito maior da gangue Bradley aqui na série, o envolvimento dele com as pessoas, além das conexões desses adultos, né, que vão estar no meio desse fogo cruzado, que devem ter conexões com as crianças também, que eu já mencionei aí quem são, o porquê são, e o Pennywise tem interesse nelas. Pra aí sim, no final da temporada, acontecer esse grande evento, até porque não faz nem sentido eles começar a temporada mostrando isso daí e não ter muito o que mostrar depois. Além de que a gente vai poder entender melhor como foi esse período na visão da coisa, como foi esse período nas visões das pessoas que viveram aquilo ali, e entender talvez o que a gangue Bradley iria fazer com aquela quantidade toda de munição. Eu não sei se eu não prestei atenção ou se eu não lembro, mas pelo que eu reli ali nessa parte, não fala direito o que eles querem fazer, só que eles querem voltar à ativa. Resumindo, vai se iniciar de alguma forma nova no início dessa depressão, dessa crise econômica, colocando o massacre ali no final, no ano de 1935. Enquanto veremos as crianças dessa época, as crianças que têm conexão com os losers, sofrendo problemas em casa e fugindo do capeta. E bom, só pra finalizar, deve sim ter referência a Ingrid em Juniper Hill, pois como a gente viu naquele episódio, ela alimentava o Pennywise com as crianças, então deve ter alguma menção de desaparecimentos ocorrendo em Juniper Hill. Não acho que devam explorar mais ela aqui, eu acho que o que tinha que falar dela já foi o suficiente, eu nem mesmo tenho mais interesse nessa personagem, e com certeza teremos novos personagens também para criar uma nova conexão que vai se conectar com os eventos de 1908, que foi quando ocorreu a explosão na siderúrgica. Essa explosão que aconteceu numa fábrica durante um evento de Páscoa, que eles organizaram ali uma busca de ovos de Páscoa
época onde as crianças iriam caçar esses ovos. E infelizmente, não sabemos como, ocorreu essa explosão que levou muitas crianças pro caralho. Igual nessa cena que a gente tá vendo aqui na abertura. Me falem aqui se vocês querem um vídeo mais detalhado sobre a explosão na siderúrgica. Eu não quis estender aqui porque o foco era Gang Bradley, mas se eu ver que as pessoas tiverem interesse nesse, eu faço um vídeo, né, falando sobre a terceira temporada. Não vai ter tantos detalhes que nem esse, porque as conexões devem ser criadas nessa segunda temporada, mas eu falo especificamente sobre o que a gente sabe do livro e sobre outros acontecimentos que tem em Derry também, que são bem pesadas, marcando, né, o ciclo dessa coisa. Mas vai depender de vocês, então deixa o like nesse vídeo aqui, que aí eu sei que vale a pena, e comentem se vocês querem. Bom, esse foi o vídeo, tentei trazer as conexões que já tínhamos confirmadas que vieram da série, junto com os conhecimentos que a gente tem do livro. Obviamente eu resumi legal ali o que acontece, porque nessa parte do livro ele entra em muitos detalhes, tem muitos nomes que não adianta eu falar aqui. Talvez, né, antes da temporada eu menciono aqui pra vocês já ficar esperto quem é quem, pra quando vier a temporada a gente já saber o que esperar. Mas deixa isso aí pra quando começar a vir os conteúdos promocionais, que obviamente vai ter tudo aqui pra vocês. Vou deixar uma playlist aqui pra vocês com todos os conteúdos dessa grande cobertura, todos os episódios explicados com muitos detalhes, todos os detalhes que vocês precisam saber pra entender cada episódio, cada conexão, cada referência. Tá muito bom, tá muito legal, as pessoas gostaram bastante. Eu tenho certeza que se você estiver caindo nesse vídeo aqui de paraquedas e não me conhecer, saibam que eu fiz uma cobertura bem legal, que as pessoas gostaram muito. Inclusive, o vídeo do episódio 8 já saiu, tá aí no canal. Eu espero que vocês gostem. Queria agradecer a todo mundo que me acompanhou nessa cobertura de It Bem-vindos a Derry. Não sei se teremos mais vídeos aqui durante a semana. Tem esses que eu joguei pra vocês, se vocês quiserem, que eu deixei nos comentários aí, eu trarei sim. Mas, por enquanto, a ideia é isso. Inclusive, se tiverem ideias de vídeos ou alguma curiosidade ou algo que vocês queiram saber, deixa aqui nos comentários, porque aí eu tenho certeza que eu posso bolar alguma coisa legal e continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês. Seja de produções do Stephen King, seja sobre curiosidades de It a Coisa, vai depender bastante de vocês. Então, me fale aí. Mas fiquem tranquilos que ainda essa semana eu vou começar a focar mais em Stranger Things. Vai ter vídeo falando sobre as cenas da segunda parte, vai ter vídeo falando sobre a segunda parte, tudo o que vier ainda sobre Stranger Things, tem bastante conteúdo legal pra falar aqui também. E aí a gente entra no ano que vem, vai ter Pânico, o Cavaleiro dos Sete Reinos, a Casa do Dragão e muita coisa legal. Por isso, se você não se inscreveu aqui até agora, se inscreva, porque eu vou trazer muita coisa boa e eu espero que em alguma dessas, em algum momento, acabe chamando a sua atenção. Se eu não me engano, no que vem vai ter a série da Carol a Estranha, produzida pelo Mike Flanagan, dirigida, né, por ele. E ainda no final desse ano vai ter o relançamento de O Iluminado. Quem quiser vídeo sobre esse filme, deixa aqui nos comentários também, que aí eu estarei fazendo. Mande esse vídeo pra aquele amigo que também gostou de Bem-vindos a Derry e tá curioso pra saber o que vai acontecer. Tenho certeza que depois desse final as pessoas vão ficar com aquela sensação de querer mais, de sentir falta dessa série, de querer logo essa temporada. E com esse vídeo vocês vão ter mais ou menos uma noção do que pode vir aí. Me segue nas minhas redes sociais, lá eu estou sempre conversando com vocês, falando do meu dia a dia, comentando os episódios, falando dos vídeos, e assim a gente pode ter um contato melhor. Obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo, beijão e tchau.